Queridos, semana passada a gente falou sobre o tema feridos por Deus. Aprendemos que precisamos passar por alguns processos quando nós encontramos Jesus. Afinal, se não estamos prontos depois que encontramos Jesus, quanto mais antes de encontrá-lo. E parte desse processo se refere ao modo de como Deus nos fere. Misericórdia, credo em cruz, Alex. Deus fere? Sim. Deus fere, Deus ofende. Alex, Deus ofende? Que coisa estranha. Pois é, nós ofendemos a Ele a nossa vida toda com os nossos pecados. É muito comum que quando Ele vir conversar conosco, a sua santidade vai ofender a nossa carnalidade, porque nós somos pecadores e Ele é santo, Ele é puro, Ele é fiel, Ele é poderoso. Então, muitas vezes isso vai acontecer, mas não vai ser, óbvio, com uma forma maligna disso acontecer. Aprendemos também que assim como Isaías, que teve um vislumbre do trono de Deus, reconheceu que era alguém de lábios impuros, e após esse reconhecimento teve seus lábios purificados por uma brasa viva. Brasa que fere, mas cura e purifica. Ouvimos também a respeito de Jó, que ferido por permissão divina, não pecou com seus lábios contra Deus, e ainda viu e conseguiu enxergar Deus em meio ao seu sofrimento, conhecendo de forma como jamais tinha conhecido. E ser ferido por Deus, querido, não significa que Deus está nos punindo. Aprendemos isso também. Deus não está nos punindo, Deus não está derramando toda a sua ira em nós, Ele não está nos castigando de alguma forma. Quando somos feridos por Deus, é o amor dEle que nos fere com sua palavra, que é a verdade, para que possamos ter menos de nós e mais dEle. É o amor dEle que colide com a nossa natureza pecadora, e nos recebendo como nós estamos. Às vezes a gente crê que Deus aceita tudo. Não, Deus não aceita tudo, Deus aceita todos. Existem dois convites, o convite universal: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E outro convite é do mesmo autor, da mesma pessoa: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mesmo que falou: ei, deixa eu aliviar o seu fardo e tome o meu fardo que é leve, aprendei de mim que eu sou humilde. É o mesmo que disse: ei, você quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perder ela, mas aquele que quiser perder a sua vida por mim vai ganhar a sua vida. Então é o mesmo Jesus que fez os dois convites, mas um primeiramente para ser restaurado, resgatado, o outro para ser forjado um filho de um rei poderoso. Então nós entendemos que Deus, Ele nos recebe como estamos, mas nos ajusta para que nós não permaneçamos mais como nós estamos. É a ferida causada em nós justamente que nos livra da ira de Deus. A ferida causada em nós não é pela ira, mas Ele, através dessa ferida, Ele nos livra da ira de Deus, porque essa ferida vai causar um processo de cura, de libertação, e vai nos livrar da ira de Deus, porque também aprendemos que Jesus não morreu para nos livrar do poder do pecado do inferno. Não, Jesus morreu para nos livrar da ira de Deus. É da ira de Deus que Jesus estava nos livrando naquela cruz, não foi do pecado da morte, porque até a morte, o pecado, o inferno e Satanás foi vencido naquela cruz. Ele estava nos livrando. Quando nós recebemos a Jesus, nós somos livrados da ira de Deus, que virá, será derramado como um cálice, sim, sobre a terra. Mas todos aqueles que recebem Jesus são filhos de Deus, e por serem filhos de Deus e permanecerem nesse lugar, eles serão livrados da ira do Senhor. Vamos ler João 8, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Começamos a conhecer o propósito de Deus quando somos feridos por Ele através da sua palavra. E a sua palavra é a verdade, que nos confronta e que nos afronta. Eu não sei você, mas algumas vezes eu li a Bíblia e eu fui confrontado, e isso está aproximadamente umas 99 para 100. Todas as vezes que eu li a Bíblia, eu olhava para a Bíblia e tentava fazer um paralelo entre a Bíblia e a minha vida. Eu falava: misericórdia, ai de mim. Eu tinha o mesmo sentimento que Isaías teve. Por quê?
porque é o meu estado, é a minha natureza pecadora se encontrando com a natureza divina. Eu falei, meu Deus do céu, como que vamos ser salvos? Lembra quando Jesus estava pregando, e sempre Jesus manifestava a verdade, porque Ele é a verdade. Ele mesmo disse de si mesmo, eu sou o caminho, verdade e vida. E uma vez ele estava pregando, ele tinha alguns discípulos, e ele falou, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. E o que eles falaram? Dura é essa pregação, quem poderá suportar? E começaram a sair, ficaram somente os 12. Então sim, sempre quando nós mergulharmos na palavra de Deus, nós estaremos sendo dilacerados por ela, nós estaremos sendo feridos por ela, mas quem estará sendo ferido é a nossa carne que não se converte. Por isso que a Bíblia diz que quando tocar a trombeta, aquilo que é corruptível, ou seja, a nossa carne, será revestido de incorruptibilidade, porque pecado não entra no céu, por isso precisamos ser revestidos. Então, todas as vezes que nós vamos mergulhar na palavra de Deus, nós vamos encontrar vários erros. Já encontrou erro, né? Quando você leu a Bíblia, eu encontrei vários, todos eles em mim. Então todas as vezes que a gente vai ler, nós vamos ser confrontados e afrontados, e glória a Deus por isso. Esse não é o evangelho diluído e flácido que nós temos visto em vários lugares. A internet é terrível, porque se tornou terra de ninguém, todo mundo pode pregar. É o lugar de fala de muitos homens de Deus, mas também de muitos falsos mestres. E aí eles pregam que você pode fazer o que quiser, porque você é o ponto fraco de Deus. Eu estou tentando me libertar dessa parte do ponto fraco de Deus, querido, mas eu estou só esperando ele falar outra para eu poder mudar. Mas infelizmente as pessoas têm tirado o Criador do centro do Evangelho e colocado o homem, e tem praticado o hedonismo, que é a prática do culto que agrada a si mesmo. E a Bíblia já nos advertia disso, dizendo que nos últimos dias muitas pessoas vão em busca de doutores para si mesmo, que vão agradar o Deus ventre, aquilo que é com base no seu ego, porque querem ouvir apenas aquilo que lhes dá prazer, aquilo que eles estão buscando. Pessoas que tentam procurar na palavra de Deus, na pregação da palavra, justificativas que vão embasar as suas más decisões, quando na verdade, quando nós encontramos a Bíblia, ela vai muito mais de contra a nós do que a favor de nós. Por quê? Porque quando nós estamos principalmente no caminho, no começo dessa caminhada, querido, nós estamos precisando, como ovelhas perdidas, tirar os carrapichos, as lãs todas emboladas, ser tosqueado totalmente, novamente, para que possa crescer uma lã saudável. E é isso que a gente encontra quando a gente se depara com a palavra de Deus, um Deus zeloso, um Deus santo, um Deus puro, mas um Deus amoroso, que não veio para nos matar, mas a ferida que Ele causa em nós é para tirar coisas ruins de nós e colocar coisas boas deles em nós. Este é o principal papel do Evangelho. Esse é o principal papel do Evangelho. Então, quando conhecemos essa verdade, ela vai nos libertar. Porém, a verdade de Deus, ela dói, ela fere, ela machuca. E existiu um homem, eu amo muito a sua história, o nome dele é Jacó. E pense no homem que a vida dele teve um romper, teve um divisor de águas, exatamente por causa de uma ferida. Exatamente quando ele foi ferido por Deus é que a vida dele passou a fazer sentido de fato. Jacó era o mais novo de gêmeos, filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então quando Jacó nasce, é-lhe dado o nome de Jacó, porque ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. Então ele nasce segundos, na verdade ali que nem Alan Prost e Ayrton Senna, quando cruzavam ali. Isso aí é para a década de 90 para baixo. Ali, alguns segundos depois de ter nascido Esaú, nasce também Jacó. E quando Jacó nasce, ele vai crescendo, ele recebe seu nome Jacó, porque é aquele que nasceu segurando o calcanhar. Enquanto o seu irmão Esaú, por ser o primogênito, era alguém mais chegado do pai, era alguém que era especializado na caça,
sabia fazer as coisas mais rudes e mais rústicas, era alguém de fora. Jacó era alguém de dentro, porque como ele era o segundo, ele já era criado pela mãe, o vulgo piá de prédio. Então ele era, né, certinho, bonitinho, não sujava a mão. E ele tinha o favoritismo da sua mãe, enquanto o seu irmão tinha o favoritismo do seu pai. E todo lugar que tem favoritismo vai ter problema. Todo lugar, e se você está aqui, pai e mãe, e se você tem favoritismo, entenda, todo lugar que tiver favoritismo, haverá problema. A gente viu naqueles memes de internet, né? Aqui em casa eu não tenho filho favorito, daí tem uma foto com borda, né, toda pintada, dourada do filho na formatura, e o outro tem uma 3x4 do lado, assim, e diz que não tem favoritismo. Só que a mãe de Jacó, por favorecê-lo, por preferi-lo em detrimento do seu irmão, queria muito que ele fosse o abençoado. O costume judaico da época era de que o primeiro filho receberia uma bênção, a bênção da primogenitura, a bênção do primeiro filho. E ela gostaria muito que fosse ele, afinal foram alguns segundinhos, quase imperceptível. E ela gostaria muito, ela tinha uma preferência para que ele estivesse nesse lugar da bênção, para que ele recebesse esse lugar. Ela queria dar um jeitinho, e nós brasileiros somos conhecidos pelo nosso jeitinho, e sempre quando a gente vai dar um jeitinho, vai ter um problema que vai nos perseguir logo depois. E ela sempre ali, cercando ele. O seu irmão uma vez volta de uma caça cansado, volta com fome, pegou nada, e aí Jacó faz um guisado, faz um prato muito belo, formoso à vista, cheiroso. Ele fala: ei, você está afim? É óbvio que eu estou com fome, mas o que você acha de trocar a sua primogenitura por esse prato de lentilha, por esse guisado, por essa proposta irrecusável que eu tenho para trazer para você? O que me serve da primogenitura agora? Eu estou com fome, cara. O que me serve dos meus direitos espirituais se eu estou desejando satisfazer os meus desejos carnais? Era basicamente isso que Esaú estava falando. De que me servem os meus direitos, aquilo que foi conquistado para mim, se eu estou com a minha carne enfraquecida e querendo supri-la? E é isso que nós fazemos muitas vezes. Nós abrimos mãos dos nossos direitos espirituais porque nós estamos tão fracos carnalmente que nós preferimos satisfazer as nossas vontades, ao invés de estarmos debaixo de princípios. E foi isso que Esaú fez. Então ele falou: pode ficar com a minha primogenitura. Eu não sei nem onde é que eu assino. Eu não sei como é que passa isso. De repente chama lá um advogado para a gente fazer um contrato, né? Declaro que a minha primogenitura a partir de hoje passa a pertencer ao meu irmão gêmeo Jacó. E aí ele: beleza, então está aqui, você deu a sua palavra. Naquela época a palavra funcionava, né? E passou alguns dias, o seu pai já estava velho, estava cego. A sua mãe que preferia muito ele, disse: ei, teu pai já está nos últimos dias, já está no momento dele dar a bênção para o primeiro filho, a bênção da primogenitura. Então eu quero que você abençoe, já que você trocou a sua primogenitura, o direito dela lá com seu irmão, agora você vai no lugar do seu irmão para ser abençoado pelo seu pai. Eu falei: mãe, como é que eu vou fazer isso? Eu estou liso, eu não tenho pelo nos braços, eu não tenho cheiro de caça, meu pai conhece a minha voz. Eu falei: não, fica tranquilo que eu vou dar um jeitinho. E sempre quando a gente dá um jeitinho, a gente planta uma semente no campo do princípio universal das coisas. Tem coisas que Deus reserva apenas para os seus filhos, apenas para aqueles que creem nele. Mas tem coisas, tem princípios e tem leis que são estabelecidas de uma forma universal, de uma forma global, para todas as pessoas. E uma delas é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, certamente colheremos. E muitas vezes, infelizmente, vivemos como se ela não existisse, como se essa lei não fosse eficaz, e ela é. Indiferente se somos filhos de Deus ou não, somos ricos ou pobres, pretos ou brancos, gordos ou magros, altos ou baixos, essa lei é inevitável. E toda vez que nós damos jeitinho, nós plantamos algo nesse campo da lei da semeadura. E daí ela vestiu ele com peles de carneiro, colocou roupa do seu irmão mais velho,
ele falou, chegou diante do seu pai que estava meio cego e falou: pai, me abençoa. E ele, a voz é de Esaú, mas deixa eu apalpar os braços, mas os braços peludos são, a voz é de Jacó, mas os braços peludos são de Esaú. O cheiro é de Esaú. Muitas vezes a gente está assim, não está? Fingimos ser quem nós não somos, para receber aquilo que nem é direito nosso. E aí ele se convenceu de que era Esaú, mesmo não sendo. E ele vai lá e abençoa. Ele entrega, ele declara a bênção que ele recebeu do seu pai Abraão. Ele declara sobre o seu filho. Na sua imaginação era Esaú, mas quem estava recebendo essa declaração única, intransferível, era Jacó. E como aquele dia não era um dia qualquer, era um dia muito esperado, quando Esaú chega, ele sabe que é esse dia, porque com certeza era um dia especial. Então ele fala: pai, me abençoa. Eu falei: filho, não foi você quem eu abençoei. Não, pai, foi meu irmão. Ele falou: filho, eu não tenho uma bênção para você, porque é uma, é intransferível, ela é única. Eu falei: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Eu falei: não, filho. Então ele ficou desesperado, ficou obstinado, queria matar Jacó. E a sua mãe, não querendo perder o seu filho preferido, fala: Jacó, vai até a terra, uma terra distante, a terra do seu tio, foge para lá, porque senão o seu irmão vai te matar. E Jacó foge para essa terra e deixa para trás tudo aquilo que lhe trazia segurança: uma casa, uma família, amigos. Suas raízes ficaram para trás. Por quê? Porque ele tinha dado um jeitinho. E a lei da semeadura começou a acontecer. Ele se apaixona por uma moça, né? Seu tio tinha duas filhas, ele se apaixona por uma delas. Ele amava Raquel, e a piadinha sem graça do pastor David eu sempre lembro, eu preciso contar. Ele fala que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não lia. Não lia, né? Então era analfabeto. É engraçado, é verdade, pastor. Eu falei que sem graça, mas é engraçado. Então ele se apaixona por Raquel e ele ajusta um dote, que era aquilo que eles pagavam para poder casar com alguém. Imagine se isso acontecesse no dia de hoje, o número de solteiros estaria duplicado, porque infelizmente, queridos, felizmente nós temos muitas mulheres fazendo faculdade, mas infelizmente os piá parece que não acordam para a vida. Se fosse um dote a ser dado, a gente teria ainda muitos casamentos que não iam acontecer, ou teria que acontecer longe, porque as meninas estão amadurecendo com 16, 17, 18 anos. Os homens estão gastando metade do seu dia num videogame, com a esposa dormindo sozinha. Não amadureceram. Mas nesse tempo ele não tinha, como ele saiu fugido, ele não tinha como dar um dinheiro. Ele falou: então eu vou dar o meu tempo de trabalho. E ele trabalhou 7 anos. E aí quando ele foi casar no dia, e só conhecia no dia do casamento, ele viu que era Lia, não era Raquel. E ele ficou entristecido porque ele foi enganado. Mas opa, lembra da semeadura? E aí ele trabalha mais um tempo pela outra irmã, e enriquece muito nessa terra. Enriquece muito nessa terra. Só que ele precisava voltar. Ele e seu sogro já não estavam se dando bem. Nenhuma novidade debaixo do sol. Não, mentira, brincadeiras à parte, eu me dou muito bem com meu sogro. Um homem de Deus, me sinto um filho dele. E ele é um pai para mim. Então ele volta para sua terra. E esse jeitinho que a sua mãe deu para ele, que ele conseguisse isso, custou eles nunca mais se verem. Porque o filho favorito dela teve que sair fugido, ficou mais de 20 anos fora, e ela morreu, e ele não pôde nem no seu enterro. Esse era a colheita, uma das partes da colheita da semeadura. E a gente chega em Gênesis 32, 22, quando ele já está retornando com a sua comitiva, com a sua família,
para a sua terra, e sabendo que ia encontrar o seu irmão. E quando ele envia mensageiros e alguns presentes, ele sabe que o seu irmão vem ao encontro dele, não contra, mas vem ao encontro dele com 400 homens. E talvez na cabeça dele: eu saí daqui fugido porque ele queria me matar, agora ele veio ao meu encontro, eu vou com ele ao encontro dele com família, e ele veio ao meu encontro com 400 homens. A ira dele ainda está ativa, então provavelmente eu vou morrer. Então chegamos em Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Repete comigo: sozinho. Misericórdia já. E um homem lutava com ele, e nós cremos que era um anjo. Nós cantamos há décadas que era um anjo. Quantos lembram da música? Jacó segurou um anjo, segurou um anjo. Só também os crentes raiz. As irmãs worshipeiras aí não vão saber. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir até que você me abençoe, ou até você me abençoar, ou não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Quem espera ser perguntado do nome quando pede uma benção? A última coisa que a gente quer é saber se a pessoa sabe o nosso nome. Eu quero uma benção. Mas quando ele pediu uma benção, o homem perguntou o nome. Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Versículo 25. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Jacó estava sozinho com Deus. Era tudo ou nada. Era tudo ou nada. Finalmente ele estava no lugar certo e na hora certa. Jacó não era mais forte naquela luta. Jacó não era o cara que tinha mais expertise de luta naquele momento, mas ele era insistente. Ele sabia que não podia continuar da mesma forma, e por insistir tanto, ele foi ferido na sua coxa. Estamos no lugar certo, amém? Esse é o lugar certo, querido, na hora certa, diante de Deus. Mas sabemos de fato como estamos, porque Jacó sabia como ele estava. Jacó entendia que as coisas não estavam tão bem assim. Por quê? Porque ele estava sozinho, tinha enviado já todos os seus bens divididos em 2 comitivas, com animais, com presentes para o seu irmão, para aplacar a sua ira. Tinha passado também toda a sua família com seus filhos, e estava sozinho, sabendo que seu irmão estava vindo ao encontro dele com 400 homens. E Jacó estava esperando receber de Deus algo, esperando que Deus pudesse fazer alguma coisa pela vida dele. A Bíblia não diz que Jacó ficou orando a noite inteira e de repente apareceu um anjo, não. A Bíblia diz que ele ficou sozinho, e um homem, um anjo, um representante de Deus, e a Bíblia chama de vários nomes: filho do homem, um anjo, um homem de branco, aleluia. Os pentecas gostam do homem de branco. Mas certo é que ele está ali, e ele sabe que ele não pode sair da mesma forma. Ele está no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque ele sabe que não pode passar daquele lugar da mesma forma. E esse deveria ser o nosso sentimento quando a gente vem num culto. Esse deveria ser o nosso sentimento, o nosso desejo quando a gente vem num lugar como este. Porque muitas vezes parece que só aconteceu algo comum, normal, e às vezes a gente culpa o louvor, culpa o momento da oferta, culpa o momento da palavra, culpa porque ninguém nos deu oi. Mas a gente não está aqui apenas para ser amável. Seremos amáveis sim, ao extremo. Amamos recebê-los, amamos receber pessoas. Não é à toa que está escrito atrás da camiseta dos voluntários: amar a Deus, servir pessoas e fazer discípulos. Não é à toa.
Só que a minha experiência com Deus não vai depender de pessoas, não vai depender dos voluntários, não vai depender dos músicos, muito menos do pregador. A minha experiência com Deus precisa depender de uma obstinação no meu coração, de ter um encontro com Ele, e alguma coisa na minha vida precisa ser diferente. E Jacó estava dessa forma, querido, e nós precisamos estar dessa forma todas as vezes que nós nos encontramos com a palavra de Deus, todas as vezes que nós viemos a um lugar como esse, porque não pode ser apenas para bater um cartão. O Evangelho não é um clube social onde a gente se encontra, se cumprimenta, marca uma pizza para depois e vai embora como se nada tivesse acontecido. Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego. É isso que Paulo disse. E se está escrito que o Evangelho tem esse poder, então por que nós muitas vezes viemos a um lugar como esse, querido? Somos expostos à palavra de Deus, temos a oportunidade de, junto com a igreja, cantar louvores de uma forma excepcional, porque é essa galera que manifesta louvor aqui, que manifesta adoração através desse grupo de louvor, eles são fera demais. Só que intimidade não dá carona. Eu não consigo pegar carona da intimidade de alguém. Eu preciso ir para o Val de Jaboque. Eu preciso estar sozinho com Deus e alguma coisa precisa acontecer. Eu sei que se depender de Deus acontece, mas e se depender somente de nós? Porque no que dependia de Jacó, ele quis lutar, ele quis insistir, ele quis prevalecer, e ele estava prevalecendo, porque a Bíblia diz que aquele anjo, aquele homem não podia com Jacó. Não pode existir opções. Sabe quando a gente consegue, mesmo as coisas estão difíceis, quando as coisas estão impossíveis, risca as opções, risca as alternativas. Jacó, ele riscou as alternativas. Ele falou: cara, ou você me abençoa ou você não vai embora. Eu não vou te deixar ir. Eu risquei as outras alternativas. Eu risquei a possibilidade de passar aqui na volta. Eu risquei a possibilidade de remarcar o nosso encontro. Eu risquei a possibilidade de agendar para outro dia. Ou é agora ou não será nunca mais. É agora ou é agora, ponto final. Sabia que a gente teria que adorar, teria que se entregar num culto como se fosse o último. Porque se tudo aquilo que alcançarmos em Deus depender do nosso nível de entrega, o que nós vamos alcançar? Nós temos que vir a um lugar como esse, querido, e entender, talvez seja, e pode ser que seja o último. Pode ser que não dê tempo das crianças chegarem e nós vamos ouvir o soar da trombeta. Pode ser, quem sabe, pode ser hoje. Pode ser hoje. Versículo 26, então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se não me abençoar. Jacó estava obstinado por receber algo da parte de Deus. Mas me diga uma coisa: que bênção poderia querer um homem que era casado, com filhos e com bens? Alex, por que você está falando isso? Porque esse faz parte da maioria das listas de pedido diante de Deus: uma família, filhos e uma casa própria, e abundância de riquezas. Jacó tinha grande parte do sonho de consumo dos brasileiros, e eu estou falando dos cristãos e também dos não cristãos. Jacó tinha tudo o que um homem poderia alcançar naqueles dias. Ele era muito rico, ele tinha filhos, ele era casado com a mulher que ele amava desde a sua juventude. Numa percepção natural, Jacó era um homem extremamente abençoado. E o que ele poderia pedir mais? O que ele poderia querer mais? Se numa percepção natural ele já tinha tudo, ele já era alguém que tinha uma promessa, porque ele era filho de Isaac, e existia uma promessa para o seu avô Abraão: eis que serão benditas todas as famílias, em ti todas as famílias serão benditas, eis que farei de ti uma grande nação. Então ele já era alguém que vinha de uma linhagem que conhecia Deus. Ele era alguém que tudo aquilo, como um homem natural, ele poderia alcançar. O que ele queria mais? Grande parte dos cristãos buscam o que Jacó tinha, mas Jacó sabia que tudo que ele possuía não era o suficiente. Por quê? Porque tudo que ele tinha tocava uma vida terrena.
Casamento é algo poderoso demais, bom demais da conta, só. Principalmente quando você casa com a pessoa certa. Minha filha postou algo na internet, nos stories, dizendo mais ou menos assim: escolha muito bem, seja criteriosa com quem você vai casar. Imagine ter que explicar aos seus filhos o motivo do pai dele não ir à igreja, ou explicar para ele o motivo de ele não conhecer o pai. Então seja criterioso. Casamento é algo muito bom, mas é para essa vida. Por quê? Porque até que a morte os separe. Os bens não têm bolso, querido, no caixão. Eles vão ficar aqui, serão divididos, esquecidos, ou alguém vai brigar com ele, por ele. Os filhos, eles são eternamente nossos filhos, mas não são eternamente nossa família. Sim, se você é mãe superprotetora, seu filho vai formar uma família e você vai ser parente dele depois que ele casar, porque se torna parentela, porque ele constitui família. A família que ele constitui a partir dali para trás é a parenta. As irmãs que têm filho homem aqui, meu Deus, o meu pequenininho. Então tudo que Jacó tinha, ele sabia que era para essa vida, acabaria quando ele morresse, e ele poderia desfrutar apenas em vida. Mas havia uma fome, uma sede de algo eterno em Jacó. Existia uma fome, uma sede que ele não sabia exatamente do que era, mas ele sabia que aquele homem que ele estava lutando poderia dar, poderia fazer. Mas da forma que ele estava, era impossível ele receber isso, era impossível ele encontrar isso. Queremos muitas coisas, planejamos muitas coisas, fazemos listas no começo do ano para alcançar muitas coisas e batalhar por elas durante o ano. Mas sabe por que muitas delas não acontecem? Porque nós não estamos prontos para essa conversa com Deus, porque nós não estamos de acordo com aquilo que Deus deseja fazer. Deus está pronto e aquilo que Ele deseja nos dar está pronto também, mas o processo de Deus é nos tornar pronto para aquilo que Ele já tem pronto, já está nele, já está conquistado. Só que muitas vezes a gente atrasa o processo, a gente aborta o processo. Por quê? Por causa de nós mesmos. Uma das coisas que a verdade nos liberta de nós mesmos. Porque o povo teimoso, porque Satanás a gente expulsa, mas a gente vai para onde? Como é que a gente expulsa nós mesmos? A gente não sai. Então, se a gente não vencer nós mesmos através da palavra, querido, nós vamos atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. É por isso que uma das coisas que Ele nos liberta é de nós mesmos, nossos sofismas, a nossa desobediência, a nossa incredulidade, a nossa teimosia. Porque se nós não formos libertos disso, nós não vamos conseguir obedecer. E a obediência é o nível raso do filho, porque obedecer vem do grego potássio, que significa ouvir, hebraico na verdade. Ouvir, ou seja, só faz depois que. E Deus, a promessa de Deus, a primeira promessa com abundância de dias, é para fazer o que com os pais? Honrar, não é obedecer. Por que é diferente? Porque o filho que obedece é aquele que ouve para depois fazer. O filho que honra é aquele que faz antes do pai pedir. E entenda-se que isso funciona com Deus. Muitas vezes nós só falamos. Por que a Bíblia fala que se fizermos somente o que for pedido, seremos chamados de servos inúteis? Traduzindo, a Bíblia diz: se vocês somente obedecerem, vocês são inúteis. Porque só faz depois de ser pedido. O potássio ouve para depois fazer. Mas quando nós fazemos antes e além, então nós não somos inúteis, nós somos essenciais. Vamos lá, vamos voltar para cá, porque o meu tempo está contra mim. Está parecendo o pensamento de Jacó com Esaú. Da forma que Jacó estava, era impossível ele buscar, ele receber aquilo que ele estava buscando. Por isso aquele homem perguntou o nome de Jacó quando Jacó pediu uma bênção. O que Jacó estava tendo era uma teofania, era uma experiência com Deus, uma experiência visível com Deus, como uma representação
de Deus, que era um anjo. Agora eu te pergunto, você acha mesmo que aquele homem não sabia o nome de Jacó? Você acha que aquele que representava Deus naquela visão, naquela teofania, não sabia o nome de Jacó a ponto de perguntar o nome dele? Sim ou não? Ele sabia o nome de Jacó, e por que ele perguntou então o nome, se ele sabia o nome? Imagine Deus chega até mim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, qual é o seu nome? Falei, mas cadê o Todo-Poderoso? Não sabe o meu nome? Tipo, parece engraçado se não fosse irônico, ou é os dois. Ele sabia o nome, é óbvio que ele sabia o nome de Jacó, então por que ele perguntou o nome? Lembra que Isaías, quando teve uma revelação, um vislumbre do trono de Deus, ele assentado nesse trono e tudo aquilo, ele também teve um vislumbre da sua natureza pecadora, da sua natureza decadente, a ponto de falar: ai de mim que sou um homem de impuros lábios. Por quê? Porque ele viu a Deus, e essa revelação de Deus trouxe uma revelação de quem ele era. Então, quando ele viu a Deus, ele viu a si mesmo e entendeu a diferença gritante que havia entre as duas naturezas. Quando Jacó é perguntado sobre o seu nome, ele fala não apenas o seu nome, porque para o judeu o nome tem um significado muito forte. Na verdade, o nome, ele é dado conforme o nascimento. Lembra que uma vez o sacerdote, o povo de Israel tinha se esquecido de Deus. Se eu não me engano foi Eli. Estava na cadeira balançando, a cadeira caiu, ele quebrou o pescoço e morreu. A glória de Deus foi tirada de Israel. A primeira criança que nasceu foi chamada de Icabod. Foi-se a glória de Deus. Que desgraça de vida uma criança deveria ter por carregar um nome desse. Como que é seu nome? Foi-se a glória de Deus. Acabou a esperança do povo. Quem não tem glória, não tem a graça de Deus. E quem não tem a graça de Deus é o quê? Desgraçado. Então, quando ele fala o nome, não é apenas qual é o seu nome, Yaakov, é quem você é. É o que significa a sua história, qual a sua jornada. Yaakov significa aquele que segura o calcanhar, e foi a forma que ele nasceu, como a gente falou. Significa também aquele que suplanta, suplantador, aquele que tenta ultrapassar, ofuscar, desbancar, enganar. Essa era a história desse homem. Quando Jacó é perguntado pelo seu nome, é como se ele fosse perguntado: quem é você? Então é como se Jacó respondesse: eu sou o que nasceu agarrado no calcanhar do meu irmão, como tentando ultrapassá-lo. Eu sou o que comprou a primogenitura do meu irmão de uma forma ilegal. Eu sou o que enganou e mentiu para o meu pai, fingindo ser quem eu não era, para receber o que não era meu. Esse sou eu. Deus não precisava saber quem era Jacó, Jacó precisava saber quem ele era. Porque Deus sabe todas as coisas, mas será que nós sabemos realmente quem nós somos? Quando nos encontramos com Deus, quando viemos a um lugar desse, quando nos deparamos com a sua palavra, sabemos realmente qual é a nossa natureza? Ou pensamos demais ao nosso respeito? Ou achamos demais que somos bons demais? Afinal, eu sou o filho do Altíssimo. E dessa forma que a gente falou aqui, é que Jacó era chamado pelos homens suplantador, alguém que tentou tomar lugar do seu irmão, um fujão que saiu porque fez errado e quando foi pagar teve que fugir porque não teve hombridade suficiente para encarar com a consequência dos seus atos. Era isso que falavam de Jacó, era isso que os homens falavam. Jacó era chamado pelos homens de um suplantador. Por isso Deus muda o nome dele para Israel, porque não importa como as pessoas passam a te chamar, ou te chamam pelo aquilo que aconteceu, importa de fato como Deus te chama. Não importa mais, quando Deus muda o nome dele, não importa mais como te chamaram, importa como eu te chamo. Lembra quando a gente falou de ser conhecido por Deus? Agora é como nós somos chamados por Deus, como Deus nos conhece, qual é o nome que Ele nos deu. Israel significa príncipe de Deus, numa tradução mais rápida. Isso significa também aquele que prevaleceu com Deus.
mas também significa permita que Deus prevaleça. E eu quero deixar esse recado para você. Permita que Deus prevaleça. Alex, Jacó não ganhou a luta. Quem ganha a luta não sai ileso. O anjo saiu ileso. Jacó não. Quem ganha a luta tem menos ferimentos ou nenhum. Aquele homem que representava Deus chegou na luta e saiu da luta da mesma forma. Mas Jacó chegou na luta de um jeito e saiu de outro. Por quê? Porque ele entendeu que precisava permitir que Deus prevalecesse, não apenas naquele momento, mas sobre a sua história. Se coloque de pé, por gentileza. E acontecendo isso que a gente leu aqui, Jacó continua a sua jornada, mas a sua jornada não continua igual. Jacó continua o seu caminho, mas o seu caminho não é mais o mesmo. Eu gosto de dizer que Jacó se torna homem de verdade. Por quê? Porque ele atravessa o val, se coloca na frente da sua família, a família que ele tinha deixado sozinha do outro lado. Agora ele chega no outro lado, os bois, os presentes ele tinha mandado, mas sobre a sua família ele falou: opa, agora eu fui ferido por Deus, eu não sou mais o mesmo. Eu estou na frente da minha família. Eu sou aquele que protege, eu sou aquele que provê, eu sou aquele que traz propósito, eu sou aquele que conduz. Jacó assume o seu papel comum, não existia nada sobrenatural, comum de ser um homem. Versículo 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da sua coxa. Por que a Bíblia quis dizer que mancava por causa da sua coxa? Poderia ser um detalhe, poderia ser imperceptível, talvez poderia até não constar na palavra, mas a Bíblia traz um ponto e coloca: e mancava por causa da sua coxa. Pastor Michel sempre falava: eu não confio em quem não manca, eu não confio em quem esconde as suas fraquezas, eu não confio em quem fica compensando na outra perna a debilidade de uma. Não tem problema a gente mancar, querido, desde que o fato disso ter acontecido possa marcar a nossa vida de uma vez por todas. Ser encontrado por Deus fez com que Jacó não fosse mais o mesmo. Sua forma de andar se tornou diferente, agora ele manca, e isso era o sinal de que ele viu face a face a Deus e lutou pela sua transformação. Ele não tinha apenas uma história para contar, ele tinha uma nova história para viver. Encontramos já Jesus, amém? Encontramos já Jesus, amém? Então não poderemos mais andar da mesma forma, queridos. Meu modo de falar, pensar, agir e até de vestir precisa mudar. Encontramos a Jesus, amém? Então eu não tenho mais ganho desonesto e não posso mais passar a perna em ninguém. Eu tenho que andar diferente. Por quê? Porque eu encontrei a Deus, eu encontrei a Jesus e agora eu manco. Principalmente manco fica mais difícil de passar a perna nos outros. Bem nessa hora, Alex, tinha que ver uma piadinha dessa, bem na hora que estava começando a ficar mais espiritual. Encontramos a Jesus, amém? Então eu preciso basear a minha vida sobre a justiça da cruz, não na força do meu braço, não na justiça conforme a minha consciência, no que eu acho que deveria ser feito, mas sim como Ele diz que deveria ser feito. Encontramos a Jesus, amém? Santidade e pureza não passam a ser um peso, e sim um privilégio. Vivemos na geração mais livre, com mais acesso fácil. Não precisa chegar meia-noite para pagar um pulso para acessar a internet. Essa é dos velhos. É a geração mais independente que tem, mais mundo livre, mais good vibes que existiu até hoje. Sexo livre, drogas fáceis. Só que é a geração mais prisioneira que existe. É a geração que conhece muitos, tem muitos likes, muitos seguidores, mas é a que mais experimenta a solidão. Porque é a geração que mais se afastou de Cristo, mesmo sendo a geração que mais ouviu falar dele. Existe um estudo que os evangélicos serão
a maioria dos cristãos do Brasil em 10 anos. Seria muito feliz se isso fosse muito profundo, mas o que a gente vive é um monte de gente enchendo as igrejas, que continuam andando da mesma forma de quando não conheciam a Jesus. O Evangelho, ele não é um clube social, um lugar onde eu frequento para me sentir bem. O Evangelho, ele não é um clube de estética que vai melhorar você, ou fazer você fazer uma drenagem espiritual linfática para se sentir mais leve. Não! O Evangelho é o Evangelho de cruz, e a cruz, ela não promove você, a cruz mata você. Não é à toa que ele continua ecoando com o seu convite: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus não estava indo para o shopping, Jesus estava indo ao Gólgota morrer. Não é à toa que ele é chamado ferido de Deus, porque ele foi ferido por Deus para um propósito, e o propósito é para que eu e você possamos conhecê-lo. Então não, santidade e pureza, elas não podem ser um peso. Por quê? Porque quando eu sou marcado por Deus, eu paro de lutar contra pecado. Vivemos uma geração que a gente fica lutando contra pecado, e daí lutar contra o pecado vai ser um BO, porque nós não temos forças em nós mesmos para lutar contra o pecado. Jesus mandou resistir ao diabo, não lutar contra o pecado. Isso tem uma diferença. Aonde eu resisto o diabo? Em Deus. Ele vai ficar fazendo os seus convites, assim como Sanbalat e Tobias fizeram para Neemias. Neemias, pare de reconstruir esses muros. Pare de fazer isso que você está fazendo, virar uma raposinha e derrubará esses muros. Para que reconstruir os muros? Vem aqui ter conosco, vem aqui conversar conosco, vem aqui tomar um café conosco, vem fumar um potezinho conosco. É só um momentozinho, relax, depois você volta a fazer o que você estava fazendo. E Neemias lá do outro lado: de maneira nenhuma poderei ir ter convosco, porque estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu estou perto de Cristo, e quando eu estou perto de Cristo eu não preciso lutar, eu só preciso resistir, querido. Eu só preciso resistir. E como que eu resisto? Permanecendo em Cristo, entendendo que o Evangelho precisa marcar a minha vida, precisa ferir a minha vida, e eu vou mancar por conta disso. Só que quando as pessoas me virem mancando, eles vão falar: cara, por que você anda assim? Porque eu me encontrei com o amor da minha vida, cara. Porque eu encontrei com a razão da minha existência, porque eu me encontrei com aquele que deu a vida por mim. O mínimo que eu posso fazer é viver por ele. Porque eu me encontrei com alguém que me amou tanto a ponto de me ferir, para que eu não ande da mesma forma. Porque se eu continuasse andando da forma que eu estava andando, o destino seria trágico. Mas quando ele me feriu, eu mudei a forma de eu andar. E quando eu mudei a forma de andar, eu mudei o lugar para onde eu ia. O Evangelho é tudo ou nada. O Evangelho é um lugar onde nós adoramos no coletivo, mas as grandes revelações e marcas que recebemos é sozinho. É quando nós estamos chorando, desesperados, às vezes sem saber o que nós vamos fazer, o que temos que fazer, e de repente aparece Deus. Isso só acontece quando riscarmos as alternativas. Senhor, eu não tenho alternativa. E se tivesse sido apresentada uma outra alternativa, eu tinha arriscado, porque a minha única opção é ser marcado pelo Senhor. Porque as coisas desse mundo não me seduzem, e não importa o que temos ou ansiamos ter, precisamos ser feridos por Deus a ponto de não andarmos mais da mesma forma. Eu gostaria de orar neste momento. Eu já pedi perdão porque eu menti semana passada, falando que ia terminar hoje. Vai terminar semana que vem. Mas foi por uma boa causa. Não que eu menti, que vai terminar.
E nós vamos cantar uma canção, e eu gostaria que, se você sentisse a vontade para sair do seu lugar, conforme essa canção fosse tocada, nós temos alguns minutos ainda, está tudo dentro do tempo, para a glória de Jesus. Você fosse sair do seu lugar para a gente orar junto, para a gente chorar junto, derramar algumas lágrimas, se arrepender por continuar andando igual como a gente estava andando antes, se arrepender porque a gente tentou esconder as nossas feridas, a gente tentou esconder que mancava.